E aí, pessoal, tudo bem? O setor de petróleo e gás sempre gera aquela dúvida, né? Onde é que estão as boas oportunidades? Bom, para nossa sorte, o BTG Pactual soltou um relatório bem completo e a gente vai fazer um verdadeiro raio-x dele aqui. A ideia é transformar aquela linguagem de analista em algo prático para a gente entender onde pode estar o valor e onde moram os riscos, claro, olhando lá para 2026. Olha só nosso roteiro de hoje. A gente começa com o cenário macro, o panorama geral, depois mergulha na Petrobras, o gigante da história. Em seguida, a gente olha para as petroleiras menores, as Junior Oils, passa pelo setor de distribuição, que está mudando bastante, e claro, vamos comparar os números de todo mundo e fechar com as grandes conclusões do relatório. Vamos nessa? Beleza, antes de falar de empresa por empresa, a gente precisa entender o campo de jogo. E o que o BTG diz é o seguinte: o cenário para 2026 é de um mercado com um teto baixo. O que isso quer dizer? Que o preço do petróleo não deve disparar. E em um cenário assim, não dá para sair comprando qualquer coisa. A gente vai ter que ser bem mais seletivo para encontrar as boas jogadas. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se o cenário é esse, onde a gente coloca o nosso dinheiro? E a resposta do BTG começa por um ponto fundamental, a peça-chave de todo esse quebra-cabeça: o preço do barril de petróleo. E tá aí o número que âncora toda a análise do banco. A expectativa deles é que o Brent, que é a nossa referência, fique ali na faixa de 60 a 70 dólares por barril. O recado aqui é claríssimo. Esquece aquela ideia de petróleo a 100, 120 dólares. O cenário base é bem mais comportado. Mas por que esse teto? Por que o preço não sobe mais? Bom, a resposta é simples: oferta. O mundo tem muito petróleo. A lógica é a seguinte: tem muita oferta disponível. E sempre que o preço ameaça subir um pouquinho mais, aparece um produtor super animado para aumentar a produção, o que, no fim das contas, joga o preço para baixo de novo. E aqui a gente viu um ponto interessantíssimo do relatório. A OPEP+, que é aquele cartel dos grandes produtores, está mudando o foco. Antes, a estratégia era: vamos segurar a produção para defender o preço. Agora, a coisa mudou para: vamos defender nossa fatia de mercado. E para fazer isso, eles vão precisar aumentar os volumes. Resultado: mais petróleo circulando. E olha só, não é só o OPEP que está produzindo. A oferta de países de fora do cartel também está vindo forte. E adivinha quem são os protagonistas? Brasil e Guiana. Nossos projetos aqui no pré-sal são super competitivos. O break-even, ou seja, o preço mínimo para o projeto se pagar, fica entre 25 e 35 dólares. É muito baixo. E ainda tem o shale, o petróleo de xisto nos Estados Unidos e na Argentina, que continua firme e forte. Ok, com esse cenário global na cabeça, vamos aterrissar aqui no Brasil e falar da maior empresa da nossa bolsa, a Petrobras. Como é que ela fica nessa história toda? O relatório do BTG Pactual pinta um quadro de um gigante, mas um gigante que pede cautela. E a recomendação oficial do banco para as ações da Petrobras é neutra. Para quem não está familiarizado, neutra não é nem recomendação de compra, nem de venda. É aquele famoso manter. Fica de olho, mas sem grande otimismo. É o sinal amarelo do mercado. Tá, mas por que essa cautela toda? O relatório aponta alguns motivos bem claros. Primeiro, a Petrobras está num ciclo de investimento gigantesco, e isso queima muito caixa. Segundo, a política de dividendos não está casando com a geração de caixa real da empresa. E tem um número aqui que é crucial. A Petrobras precisa que o Brent esteja acima de 67 dólares só para empatar o jogo do caixa. E essa imagem do relatório mostra o ponto central dessa discussão. Olhem só, o dividend yield projetado para 2026 é de 10%. É o que a empresa distribui. Já o FCF Yield, que é o dinheiro que realmente sobra para o acionista depois de tudo, é de 8%. Percebem o descasamento? Ela está pagando mais em dividendo do que o caixa que sobra efetivamente para o dono da ação. E para fechar essa conta, a empresa pode ter que se endividar mais. Agora, vamos sair do universo da Petrobras e olhar para as petroleiras menores. Aqui, a história muda completamente. O relatório do BTG diz que para essas empresas o que menos importa é o preço do petróleo. O jogo delas é outro. É sobre execução. É sobre a capacidade da própria empresa de entregar o que prometeu. E o relatório coloca duas empresas lado a lado para a gente entender isso. De um lado, a Prio, que é a top pick do banco. Por quê? Porque ela tem gatilhos de crescimento muito claros, como o início da produção do campo de Wahoo. Isso resulta num FCF Yield projetado de 23%. É muita geração de caixa. Do outro lado, a PetroRecôncavo, com recomendação neutra. O problema aqui é a falta de visibilidade sobre os próximos passos da operação. E essa frase do relatório é a síntese perfeita da tese. Privilegiamos aquelas com catalisadores claros e impulsionados pela própria empresa.
capazes de compensar um cenário fraco para o preço do petróleo. Ou seja, a aposta é em empresas que são donas do seu próprio destino. Pessoal, uma pausa rápida. Para quem quer se aprofundar de verdade, eu deixei aqui na descrição uma seleção com os livros que eu considero obrigatórios para dominar o mercado de capitais. Dá uma olhada lá. E claro, se essa análise está sendo útil, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like, porque isso ajuda demais a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Valeu? Beleza, agora a gente sai da extração de petróleo e vai para a ponta final da cadeia, os postos de gasolina. Vamos falar do setor de distribuição. E aqui, o relatório aponta que tem ventos de mudança soprando, e são ventos bem favoráveis, especialmente para as grandes empresas. Mas que mudanças são essas? Basicamente, o mercado está passando por uma grande limpeza. Com a redução das atividades irregulares, quem se beneficia? As grandes distribuidoras listadas na bolsa, que sempre jogaram dentro das regras. Elas estão ganhando de volta a participação de mercado e, com isso, têm potencial para expandir as margens de lucro. E não é só papo. Olhem só esses gráficos do próprio relatório. Eles mostram exatamente essa virada. A linha que representa os players estabelecidos vinha caindo e a projeção é que ela comece a recuperar market share a partir do final de 2025, tanto no mercado de gasolina e etanol quanto no diesel. É a prova visual da TS. E dentro desse setor, quem são as preferidas do BTG? A Ultrapar, dona dos postos Ipiranga, é top pick. Ela se beneficia dessa recuperação e ainda tem um portfólio diversificado. A Vibra também tem recomendação de compra, sendo uma aposta mais direta na recuperação do setor. Repare no indicador de EBITDA por metro cúbico. Isso mede o lucro operacional por unidade vendida, e os números projetados são bem saudáveis. Chegou a hora que eu mais gosto, botar todo mundo lado a lado e comparar os números. É aqui que a gente separa o joio do trigo e vê quem realmente se destaca nos indicadores-chave. Tudo com base nas tabelas do próprio relatório. Essa tabela aqui é o nosso resumo executivo, a nossa colinha. Tem tudo aqui, recomendação, preço-alvo, múltiplos, tudo que a gente precisa para ter uma foto completa do setor, segundo a visão do BTG para 2026. Agora, de todos os números, tem um que grita nesse gráfico, o FCFE Yield. Lembrem, é o dinheiro que de fato sobra para o acionista. E olha a diferença brutal. A Prio está lá no topo com 23% projetados para 2026. A Petrobras com 8% e a PetroRecôncavo com 5%. Não tem nem comparação. Esse número aqui mostra por que o mercado está tão otimista com a capacidade da Prio de gerar valor. Outro ponto importantíssimo é a dívida. Esse gráfico mostra a dívida líquida sobre o EBITDA, que mede o quão alavancada a empresa está. Quanto menor o número, melhor. E a gente vê uma trajetória muito clara de pagamento de dívidas para a maioria das empresas privadas até 2028. Isso é sinal de saúde financeira. Bom, depois de passar por todo esse raio-x, o que fica? Quais são as grandes mensagens, as teses centrais que o relatório do BTG nos deixa? A conclusão principal é a seguinte: nesse cenário de petróleo comportado, a palavra de ordem é seletividade. Não adianta comprar o setor. É preciso escolher as empresas que têm seus próprios motores de crescimento. As top picks do banco são claras: Prio e Ultrapar. Do outro lado, a recomendação é de cautela com Petrobras e um olhar bem positivo para o setor de distribuição. E para fechar, eu queria deixar uma provocação para a gente pensar. Depois de ver todos esses dados, o que define uma empresa resiliente nesse setor? É a capacidade de gerar caixa? É ter pouca dívida? É ter uma boa gestão? Deixe aí nos comentários o que achar mais importante. Foi um prazer destrinchar esse relatório com todo mundo. Um abraço e até a próxima análise.